Olá, começa agora mais um programa Destaques. Em ano de eleição, as movimentações nesse período de pré-campanha são intensas. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, que vai tentar a reeleição, esteve reunido com a base aliada. O encontro reuniu o PDT, partido do prefeito de Fortaleza, José Sarto, e representantes da base aliada da gestão. Ao todo, são 9 partidos e o grupo pode crescer. Todos estão montando as estratégias para a eleição de outubro deste ano, com foco na vitória nas urnas de um grande número de vereadores. A minha fala é de quem anda Fortaleza desde que fui vereador, eleito em 1988, e o Ciro, prefeito de Fortaleza, e de lá para cá eu acompanho com muito carinho o desenvolver da cidade. Não é pretensão, nós vamos fazer 30 vereadores da nossa base. Depois da eleição no dia 4 ou no dia 7, pode conferir. O grupo do prefeito da capital considera a eleição em Fortaleza muito importante para o projeto político e estratégica para o próprio estado. Na avaliação do ex-governador Ciro Gomes, a gestão da cidade tem ido na contramão de práticas do grupo que comanda o governo do estado. Para ele, a máquina estadual tem trazido retrocessos. Hoje o estado do Ceará é um estado que despencou do primeiro lugar em desenvolvimento industrial para o último, do Brasil. Quem tiver dúvida, vá no IBGE. Sabe o que é isso, meu irmão? É a Guararapes, que botou quase 3.000 pessoas para fora, ali perto do Vila Velha. Percebe? Ali no Grande Antônio Bezerra. É coisa prática, concreta. Nós tínhamos trazido essa empresa para cá 40 anos atrás, foi embora. É a Paquetá que foi embora. Eu trouxe, você não tem ideia do sacrifício que foi para eu trazer as indústrias calçadistas para cá, para o Ceará. Isso é uma obra que eu realizei, sabe? O Tasso aprofundou e tal. Está indo embora. O Ceará é o principal produtor de calçados do Brasil. Tem mais de 100 mil cearenses trabalhando nisso. Se a Grendene, que empregou 24 mil pessoas em Sobral, hoje só tem 16 mil, for embora, Sobral acaba. Percebe? É disso que se trata. Enquanto isso fica essa lambança politiqueira, não é? O que está acontecendo no Ceará, me diga. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também está na articulação. Ele citou temas que devem ser analisados durante a disputa deste ano. Para ele, Sarto tem o que apresentar. Pouca gente sabe que o tempo integral, a base dele mesmo é Fortaleza. Fortaleza, inclusive, está mexendo com os indicadores de tempo integral do estado do Ceará. Porque pelo volume de matrículas em tempo integral, para melhor, está desviando para melhor a média do Ceará. Nós somos a capital com a maior cobertura de tempo integral do Brasil. Sabe quantas escolas tinham em Fortaleza antes do PDT assumir a prefeitura? Há 11 anos, nenhuma escola. Aqui, entre os 11 anos, são mais de 250% a mais de vagas de creche. Quem garantiu o passe livre aqui no estado do Ceará foi a Prefeitura do Sarto, do PDT, o bilhete único, o primeiro passo iniciado por nós e o passe livre do Sarto. Essa é a agenda que o Sarto tem que se ocupar. Não é otimismo, eu não sou muito afeito ao otimismo, eu sou muito realista, mas eles vão ter que suar muita camisa para ir para o segundo turno. E um alerta, até 2025 são esperados no Brasil por ano mais de 45 mil novos casos de câncer coloretal, aquele mais conhecido popularmente como câncer do intestino, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, no caso, né? Só no Ceará, 1.212 novos casos são esperados durante o mesmo período. E sobre esse assunto, eu converso aqui com o doutor Eládio Feitosa, cirurgião oncológico do ICC. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Olá, Elaine. Obrigado, eu que agradeço. Olá a todos. Falando sobre esse assunto, né, a gente vê aí uma incidência muito grande. Né, a gente teve aí o exemplo aí da Preta Gil também, né, que é emblemático, né? Como Sim. Uma pessoa tão nova teve esse tipo de câncer tão agressivo, né? Que bom que ela está bem, né, e tudo mais, mas isso é uma incidência que tem acontecido principalmente para as pessoas mais novas, digamos assim, antes dos 40 anos? Perfeito, Elaine. Eu acho que esse caso da Preta Gil, assim como também internacionalmente da Angelina Jolie para o câncer de mama, sempre que acontece isso com uma pessoa famosa, traz o olhar para esse tipo de doença. Então, de fato, nós temos diagnosticado cada vez mais pacientes mais jovens. E essa estatística não é só brasileira, é uma estatística mundial, tanto é que as sociedades internacionais reduziram a idade para o início do rastreio para o câncer coloretal. Antes só se iniciava aos 50, passou-se a se iniciar aos 45. Então isso é muito importante.
E nós temos visto, de fato, essa associação cada vez mais prevalente de pacientes jovens com câncer. E quais são esses... o que a gente pode identificar, né? Quem está assistindo para saber quais são os sintomas e o que a gente faz para, digamos, ser um eleito, né? De aparecer isso no nosso corpo, assim. É estilo de vida, é alimentação, é genética? Perfeito. Então, quando nós falamos de fatores de risco, nós temos vários fatores associados ao câncer de intestino, dentre eles obesidade, que de fato é uma coisa cada vez mais comum. Nós vemos obesidade e sedentarismo andando muito junto, principalmente na população jovem. Então hoje nós já vemos crianças já com obesidade, não é infrequente, e esse estilo de vida se perpetua, é difícil você mudar esse estilo de vida. Então, obesidade, sedentarismo, tabagismo, alimentação muito rica em produtos industrializados, e quando eu falo produtos industrializados, principalmente aqueles ultraprocessados, né, embutidos, enlatados. Esse tipo de alimento é um alimento que, passando pela a pele do intestino, que é chamada de mucosa, de forma recorrente, isso vai trazendo uma série de modificações, né, porque eles têm muitos produtos industrializados que causam agressão a essa pele. E isso, com o passar do tempo, vai se transformando de fato em câncer. Não é algo que é de imediato, digamos, Não, é aquela poupança que você vai... Exatamente, são anos e anos naquele estilo de vida que vão causando esse tipo de propensão ao câncer. O grande problema é que antigamente isso se dava em pacientes mais velhos. Hoje em dia esse tipo de alimentação bastante industrializada, a obesidade, o sedentarismo já está ocorrendo na fase escolar. Então, essas crianças, quando chegam aos seus 20, 30 anos de idade, já começam a desenvolver a possibilidade de câncer. Então é por isso que o rastreio está se tornando cada vez mais precoce e também toda essa política, não só em relação ao câncer em si, mas em relação à prevenção da obesidade, à prevenção, né, uma alimentação, um estilo de vida saudável, isso é importante. E aí, nesse caso, doutor, com relação aos sintomas, né, como é que eles surgem para a gente, como é que a gente consegue identificar que pode ser um câncer? Pronto, o grande, vamos dizer assim, o grande gol que se pode fazer em relação ao câncer é diagnosticá-lo o quanto antes, o mais precoce possível, porque aí a taxa de cura é bastante elevada. No câncer de intestino não foge disso, então quando nós diagnosticamos o câncer numa fase muito inicial, restrita ao intestino, a chance de cura passa dos 90%. Mas o grande problema é que quando você pega o câncer nessa fase, geralmente ele é assintomático. O paciente não sente nada. Então, quando o paciente vem a sentir algum sintoma, mudança do hábito intestinal, ou seja, passa a ter prisão de ventre, passa a ter diarreia, sangue nas fezes, catarro nas fezes, que é o que a gente chama de mucorreia, sintomas de obstrução, que fica com a barriga, vamos dizer assim, parecendo um tambor quando se alimenta. Então isso é relacionado já a cânceres mais avançados. Significa que não tem chance de um tratamento curativo? Não. Aí a gente tem que fazer realmente todo o exame personalizado no paciente, mas com certeza é uma chance que não é igual àquele que se pega quando ainda é assintomático. Então é exatamente para isso que vem campanhas como essa, para estimular as pessoas a fazerem o exame de rastreio, que é a colonoscopia, pelas sociedades internacionais deve ser feita a partir dos 45 anos, e o grande benefício é diagnosticar o câncer na sua fase mais precoce, em que o paciente ainda não esteja sentindo nada. E aí, nesse caso, por exemplo, né, quem teve na família diagnosticado, quem está no entorno, filhos, enfim, também tem que se preocupar nesse sentido, fazer logo, antecipar esse exame? Perfeito. Então, assim, nós sabemos que a grande maioria dos tumores de intestino, eles são ditos esporádicos. A pessoa tem, infelizmente, por questões de azar, estilo de vida, como eu comentei com você. Então, se você tiver um paciente com um câncer coloretal aos 80 anos, foi o primeiro na família, isso não muda o rastreio para os seus descendentes. Porém, quando você pega aqueles pacientes que têm vários casos na família, aí sim nós enquadramos, na maioria das vezes, como uma predisposição genética. Então, existem realmente várias síndromes genéticas bem descritas que estão vinculadas a um aumento maior do câncer de intestino e fazem com que você tenha vários casos na família e também casos em pessoas mais jovens. Então, há tipos de doenças que você pode ter câncer já em paciente adolescente, paciente com 20 e poucos anos, mas geralmente você já tem um rastreio específico para esse tipo de síndrome genética.
Então, sempre que você tiver muitos casos de um determinado tipo de câncer na família, procurar o médico especializado para fazer esse acompanhamento e o seu rastreio provavelmente vai ser diferente do restante da população. Agora, esse tipo de câncer, ele sempre é agressivo, assim, o tratamento sempre se dá de químio, de rádio, é sempre dessa forma que ele apresenta? Excelente pergunta. Então, o câncer, não só o de intestino, como todo câncer, o seu tratamento é de acordo com o estadiamento. O que é o estadiamento? É nós sabermos em que pé anda a doença. Então, aquelas doenças muito pequenas, iniciais, limitadas ao intestino, às vezes a própria colonoscopia resolve. Você não precisaria nem de cirurgia. Quando limitada ao intestino, ou até mesmo, vamos dizer assim, nas ínguas ao redor do intestino, aí sim a cirurgia é a pedra angular do tratamento e a necessidade de quimioterapia ou não se faz, ou de radioterapia se faz de acordo com a localização do tumor no intestino e também desse, vamos dizer, desse pé, desse avançar, desse estágio. Então, tumores mais avançados geralmente vão precisar de complementação, tá certo? Tumores mais precoces, muitas vezes ou a colonoscopia ou a cirurgia é suficiente para a cura do paciente. É cirurgia retirada do intestino? A cirurgia você retira parte do intestino, né? Você vai retirar aquela parte do intestino em que o tumor se encontra, com margens livres, obviamente, e com toda a sua drenagem linfonodal, ou seja, você tira as ínguas que drenam aquela área do intestino, porque o tumor ele tende a disseminar, antes de fígado, pulmão, ele tende a disseminar para o sistema linfático ao redor do intestino. E aí, nesse caso, doutor, assim, a incidência é mais para mulheres ou homens? Como é que está se mostrando isso? A incidência do câncer de intestino é muito semelhante, levemente, muito levemente aumentada para mulheres, mas é uma questão assim que, do ponto de vista estatístico, não dá nem para dizer que é extremamente mais frequente em mulheres. Então, é um tipo de câncer que ele é extremamente frequente, ele é o segundo câncer mais frequente no homem, só perdendo para o câncer de próstata, e na mulher, só perdendo para o câncer de mama. Então, ele é um câncer extremamente frequente, ele não tem uma incidência maior ou menor a depender de classe social, como por exemplo é o câncer de colo uterino, que é muito mais comum em classes mais baixas. Então ele é um câncer que ele é indistinguível em relação a quem vai ser afetado. Toda pessoa deve fazer o seu exame de rastreio aos 45 anos. Isso é fundamental, isso é universal. E aí também falando com relação à questão do estado aqui do Ceará, né? Essa incidência também tem se mostrado alta, é algo definido também no Brasil como um todo, né? Existem regiões onde esse caso específico do câncer, ele está sendo mais diagnosticado? Perfeito. Aqui no estado do Ceará nós temos uma peculiaridade, porque aqui no estado do Ceará é um dos poucos estados no Brasil em que ele não é o segundo colocado nos homens. Ele tende a perder para o câncer de estômago, na última estatística do INCA. Então, quando se vê Ceará, sem pegar o restante do Brasil, realmente ele fica ali mais ou menos em terceiro lugar. Câncer de estômago aqui no Ceará é muito prevalente e aí sim tem toda uma correlação com classe social devido ao Helicobacter pylori, a infecção do Helicobacter pylori. Mas mesmo assim, mesmo ele não sendo o segundo colocado em homens, ele tem sim uma incidência muito elevada. Então, é importante a prevenção. O senhor falou do caso da incidência da bactéria no estômago, né? Quando identificada, automaticamente a pessoa pode ter câncer? Ou qual é a relação que tem? Existem alguns tipos de câncer que são vinculados a quadros infecciosos. Então, por exemplo, o HPV, na mulher causa o câncer de colo uterino, no homem pode causar o câncer de pênis. E a Helicobacter pylori, que é essa bactéria, é extremamente frequente no nosso meio, é mais frequente em populações de mais baixa renda, exatamente devido ao preparo do alimento, que está muito correlacionado à contaminação orofecal, ou seja, má higiene mesmo, tá certo? E ela sim, quando uma infecção crônica, aquela infecção que o paciente pegou e passou anos com a bactéria, causando gastrite, ela pode vir a desenvolver sim um câncer gástrico. Geralmente isso depois de décadas, 10, 20 anos mais ou menos, da infecção primária. É por isso que é importante quando você faz endoscopia, a identificação se tem ou não a bactéria, né? Toda vez que se faz uma endoscopia é necessário fazer ou o teste da urease ou a biópsia da mucosa para você saber se tem ou não a bactéria, porque caso tenha, em teoria o ideal seria tratar, tá certo?
Tem uma discordância na literatura, mas o ideal é tratar, se tiver, tratar, mesmo que o paciente seja assintomático. Com antibióticos? Assim. Com antibióticos. Aí a bactéria realmente seria um antibiótico específico. Então, e com relação também ainda à questão do câncer aqui no estado do Ceará, né? Como é que está essa incidência? As pessoas cearenses estão cada vez mais buscando diagnóstico, buscando se cuidar, né? Antecipando tratamentos, antecipando consultas, né? A gente vê que é importante, né? Cada vez mais a gente trabalhar com prevenção, né? Do que tratar algo que já está lá. Isso tem acontecido com o passar desses anos? Olha, tem, e essas campanhas como o Março Azul Marinho, e hoje, nesse mês também está tendo o Março Lilás, que é por câncer de colo uterino. Então, essas campanhas são fundamentais porque elas vão divulgando que sim, existe cura para esses tipos de câncer. Ainda tem muitas pessoas que acham que câncer é igual a falecimento. Não é assim. Mas para você ter uma chance aumentada de se tratar o câncer e de curar, é necessário o diagnóstico o mais precoce possível. Então essas campanhas elas vêm não só trazer a prevenção, a mudança do seu estilo de vida para diminuir sua chance de ter o câncer, como também a importância do diagnóstico precoce, de fazer os exames de rastreio para o diagnóstico precoce. Existem vários tipos de câncer que têm esses exames. Câncer de colo uterino, câncer de intestino, câncer de estômago, dentre outros. Então é importante sim nós sabermos que a partir de determinada idade nós temos que fazer exames de rastreio para aumentar a nossa chance de um diagnóstico precoce e de uma cura aumentada. E a partir do momento que se diagnostica, né, você faz o exame e deu lá que você pode ter, né, que é câncer. Quais são os procedimentos? O ICC também dá esse suporte? Como é que é esse acompanhamento? Perfeito. Aqui a população do estado do Ceará, ela tem esse benefício do Instituto do Câncer. O Instituto do Câncer é um hospital filantrópico, mas voltado realmente para o tratamento oncológico. Então lá é um único local aqui em Fortaleza que você vai ter cirurgia oncológica, oncologia clínica, que é o médico que faz a quimioterapia, radioterapeuta, tudo integrado. É o único hospital aqui do Ceará que você tem toda essa estrutura para o tratamento oncológico. Então é fundamental você saber que existe lá o tratamento tanto para aqueles pacientes do SUS como para aqueles pacientes que possuem um sistema como suplementar, tem um plano de saúde. Então, pacientes com SUS, pacientes do SUS devem procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa, se for em Fortaleza ou num município um pouco maior. Caso pequenos municípios, procurar a Secretaria Municipal de Saúde para fazer o cadastramento, tá certo? No FastMed, que é o programa que faz essa intermediação para levá-lo para o Instituto do Câncer. Com esse cadastro feito, todo o seu tratamento é realizado de forma gratuita, né, pelo SUS, no Instituto do Câncer, de forma integral. Tá, Jó, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Elaine, muito obrigado. Obrigada. E agora é o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza iniciou uma série de conversas com os pré-candidatos à prefeitura da cidade. O primeiro convidado foi o capitão Wagner. Em discussão, pautas de interesse da área empresarial da cidade. Segundo a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, o encontro é uma forma de contribuição à economia da cidade. Pautas para o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo jovem, não faltam, né? Questões de alvará, questões também de pagamento de tributos, ISS. A gente vai abordar todas essas temáticas em relação a criar um ambiente empreendedor mais favorável para a nossa cidade, com grandes potencialidades e grandes fatores que podem realmente gerar um empreendedorismo mais saudável aqui na nossa cidade. O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo União Brasil, capitão Wagner Souza, diz que já tem ouvido as demandas da classe empresarial e buscado exemplos de boas experiências para discutir. Estive recentemente no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, conversando com gestores que têm projetos que cabem aqui na cidade de Fortaleza, então poder discutir a questão econômica da cidade, poder discutir os gargalos que impedem o empreendedor de abrir um negócio na cidade de Fortaleza é muito bacana. Os empresários afirmam que muito se avançou no apoio aos novos negócios, mas são necessárias mudanças. O político disse que a capital cearense precisa facilitar a vida de quem quer empreender e colaborar com o desenvolvimento da cidade. Ele relatou que tem ouvido reclamações sobre o atual cenário em Fortaleza.
Eu tenho conversado com alguns empreendedores, eles elogiam a Secretaria do Meio Ambiente da gestão do Roberto Cláudio, mas dizem que há uma dificuldade agora na questão da Secretaria do Meio Ambiente por conta de gargalos, muita burocracia, dificuldade para abrir o próprio negócio, e a gente quer ouvir quais são esses gargalos justamente para a gente tentar, no plano de governo, apresentar isso, discutir durante o debate eleitoral o que acontece, o que pode ser feito, trazer experiências de outras cidades, como eu falei, para a gente modernizar a gestão. Mais do que qualquer coisa, a gente tem que rever os fluxos, tem que definir fluxos que sejam mais econômicos para o município, que gerem agilidade, não só na abertura do negócio, mas no trâmite burocrático do município. E a gente fala agora sobre as mulheres em altos cargos nas empresas. Somente no Brasil, pouco mais de 5% dos cargos de CEOs das companhias são ocupados por lideranças femininas e apenas 24% das profissionais estão em posição de liderança e gestão nas empresas brasileiras. Sobre isso, eu conversei com a consultora Diane Torres. Olá, Diane, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho e, sobretudo, sobre a mulher na gestão, né? Como é que é trabalhar com gestão nesse sentido também, nesse olhar feminino aqui para as empresas? Obrigada, Elaine, eu que agradeço o convite. Acho que ser mulher, o primeiro desafio já começa aí, né? Ser mulher é um exercício diário de prova social. Então, a todo momento a gente precisa se provar, seja através do nosso posicionamento, seja através da maneira que a gente se veste, né, através dos tipos de ambiente que a gente frequenta. Então, o primeiro desafio para a gente já começa por ser quem somos, né? E quando a gente assume cargos de liderança e de gestão, essa preocupação ela se duplica porque a gente acaba sendo referência para outras mulheres, né? O ambiente de trabalho hoje ele é majoritariamente masculino. E isso faz com que a gente não só tenha que buscar ter a nossa voz, né, nos posicionar, mas também provar através do nosso intelecto, do nosso conhecimento e também das características femininas, né, que nos ajudam, que é ter jogo de cintura, compreensão, né, a gente se posicionar bem nesse mercado. Então, acho que da linha de frente aí de gestão, esse é o principal desafio. Diane, e assim, a gente como mulher equilibra vários pratos, né, durante o dia, né, não dá para sossegar de jeito nenhum, pensando em casa, trabalho, filhos para quem tem, né, família como um todo, né, enfim. Como é trabalhar na gestão, em consultoria também, né, olhando esse olhar mais, digamos assim, expandido, né, sobre as empresas. Eu tenho o privilégio, Elaine, de escolher uma carreira e trabalhar numa empresa, né, que me respeita, né, que, sobretudo, nos traz aqui, não só para mim, mas para as quase 20 mulheres que compõem, né, o corpo de colaboradores aqui da Gomes de Matos, sobretudo trabalhar num ambiente com segurança psicológica e de muito apoio. Então, como você me falou, a gente tem que equilibrar muitos pratos, né, a nossa carreira, a entrega desses projetos, né, cada projeto é um cliente, cada cliente tem sua característica e necessidade. Dentro disso, a gente precisa equilibrar a nossa vida pessoal, a nossa vida materna, a nossa vida social, né, e como mulheres também, a gente precisa ter qualidade de vida. Hoje eu me sinto privilegiada, eu defendo muito isso nas empresas em que eu estou, em todos os projetos que eu lidero, que a gente precisa ter, sobretudo, uma postura de levar a segurança psicológica para as mulheres, para que aí, diante disso, elas consigam exercer melhor os seus papéis. E aí, pensando nessa ótica, como é que as empresas têm olhado isso também, né? Nesse olhar voltado para a mulher, que a gente, até conversando por aqui com algumas mulheres brilhantes também, nesse mês de março, né? De algumas empresas que ainda têm essa questão de achar que a mulher mãe, né, a mulher avó, enfim, né, para quando está sendo recrutada, ela teria que abrir mão do trabalho para cuidar de alguém, né, aquela mulher que cuida de alguém, né, e aí a gente cai por terra essa história, assim, de você achar que a mulher sempre tem que cuidar de alguém, né? Ela não pode trabalhar, ser recrutada e se dar o melhor de si sempre. Acho que até quem cuida consegue cuidar até melhor, né? Do que está no seu horário da empresa, né? Isso, tem esse fator, né? Tem essa magia do universo feminino que consegue dar conta de tudo, né? Mesmo muitas vezes deixando algum prato ou outro cair. É interessante você falar nessa questão da equidade de gênero, é uma pauta urgente, né, principalmente nas grandes empresas, então a gente tem crescido muito. Para você ter uma ideia, em 2019,
né? A representatividade feminina era em torno de 28%, hoje a gente já chega a quase 38%, então são números bem expressivos de crescimento. Alguns estudos já mostram, né, que empresas que investem na equidade de gênero têm resultados significativos, não só na parte administrativa, como de gestão, como no aculturamento dessas empresas, né? Então, algumas empresas, principalmente quando a gente olha para o universo regional, ainda são fechadas, né? Até porque quando a gente olha também para o universo regional, o universo masculino ainda é muito grande, mas eu noto que as empresas elas têm se aberto cada vez mais para esse movimento, né? Algumas empresas elas já colocam como missão, né, como cultura das suas empresas trazerem mais mulheres para o seu time, porque entendem também essa contribuição. Paralelo a isso, tem que haver ali estrategicamente um plano de suporte para essas mulheres, né? Então, horários mais flexíveis, né? Mais flexibilidade nos momentos em que a mulher precisa cuidar de alguém, seja um filho, seja um pai, né? Ou nos momentos que ela precisa cuidar da saúde, porque isso é característico, né, do universo feminino. Então, as empresas como um todo, elas têm se aberto cada vez mais a isso. Esse é um movimento que não só fortifica, né, a presença feminina no mercado de trabalho, mas também as próprias empresas através dos resultados, uma vez que conseguem consumir mais do potencial do universo feminino. Você falou aí com relação a Gomes de Matos, né, que tem aberto esse espaço muito importante, né, de voz e vez às mulheres, né, nos cargos mais altos, né, e é muito bacana que isso aconteça para todas as empresas, né, enfim. E aí, mas o seu olhar com relação a ser consultora, né, com relação às outras empresas, com relação também ao nosso estado, ainda muito machista, né? Tá tendo um aumento, assim, está tendo uma conscientização, ou os homens estão realmente se tornando aliados a essa causa mesmo, tomando para si, né, a responsabilidade também disso? Estão, é um movimento que ele não só, né, é estratégico das empresas, mas também de mudança de cultura. Então, hoje a gente vê as empresas respeitando cada vez mais as mulheres, acolhendo cada vez mais as mulheres, evitando, né, como você bem disse, o Nordeste, ele é um universo muito machista, né, principalmente aqui. Nós já passamos, eu particularmente nessa jornada de consultora, já passei por situações de eu ter que adequar a maneira que eu visto para que as pessoas, elas prestem atenção naquilo que eu digo e no conteúdo que eu tenho que transmitir para elas, e não necessariamente na minha maneira de vestir. Isso está ligado a coisas básicas, como você deixar de usar um vestido para dar um treinamento. Então, isso torna, né, a nossa jornada um pouco mais difícil. Em paralelo a isso, eu vejo e sinto uma transformação muito grande, de muito mais respeito, de olhar as mulheres no ambiente masculino. Nós temos consultoras hoje que atuam em segmentos como engenharia, como construção civil, e que são respeitadas e que promovem a transformação dentro dessas empresas. Então, eu não só vejo, como eu sinto hoje um mercado muito mais aberto, a cultura do machismo mudando e as mulheres se sentindo muito mais acolhidas dentro desse universo. E faz parte também, acho que da nossa missão enquanto consultoras, né, uma vez que o consultor, ele é um grande provedor de mudanças, né, faz parte da nossa postura como consultoras promover essas mudanças dentro das empresas que a gente está também e apoiar outras mulheres. E para essa nova geração que está vindo aí também, né, ela já é muito forte nisso, né, de se mostrar é o que eu falo e não como eu visto, né, é muito, é o meu exemplo, né, não é a minha roupa, né, então é uma geração que vem, como o pessoal fala, com o pé na porta, né? Isso, é uma geração extremamente empoderada, que sabe dos seus direitos, que vem com uma cultura diferente, porque já entra no universo de constante mudança, e eles ditam as novas regras. Então, é uma geração que, diferente da nossa geração, da minha especialmente, em que você promove a mudança, né, para se colocar naquele ambiente, é uma geração que, se o ambiente não promover conforto, ela não fica. Né? Então, é mais um motivo pelo qual os ambientes, né, as empresas, os relacionamentos familiares, as amizades, elas precisam mudar e precisam acompanhar essa nova geração. Porque é uma geração que ela veio para dizer e ditar as regras. Né? Eles dizem como querem ser tratados, como querem ser respeitados, independente da nossa opinião. E é um movimento novo, né, que é o colaborador, a colaboradora demitindo o empresário, né? Dizer, não quero estar nessa empresa, né? Não me interessa, não visto a camisa porque não me interessa o pensamento, né? É um momento muito novo, né? As empresas estão preparadas para isso também? Estão se preparando para isso? Estão se preparando, não estão ainda preparadas, né?
poucas empresas aqui no nosso universo regional hoje, elas falam com propriedade sobre a pauta de diversidade, de equidade de gênero, né, de equiparação salarial adequada. Então, poucas empresas hoje conseguem falar com propriedade. Mas estão investindo em ferramentas e em preparação cada vez mais para isso. Porque também a gente já enxergou que se não fizesse movimento de mudança de preparação, as empresas não vão conseguir se manter no mercado. Né? E é bem o que você disse, não é uma questão das pessoas se adaptarem às empresas, é o colaborador que dita como as empresas têm que funcionar de fato. E aí vem muita pesquisa, vem muito acompanhamento de comportamento, né, de consumo, né, as empresas que hoje estão com problema de rotatividade de colaborador, muitas em entrevista de desligamento para entender esse momento, se readequarem no menor tempo possível, porque aí a cada 4, 5 anos a gente tem uma geração nova no mercado. Tá joia, Jenny. Muito obrigada mais uma vez. Feliz Dia da Mulher para você aí. Feliz mês da mulher. Feliz todos os dias, né? Eu que agradeço para a gente, que sejamos cada vez mais no mercado, cada vez melhores, cada vez em cargos maiores, né? E sempre sendo aquilo que a gente acredita que devemos ser, e nunca o que a sociedade está ditando. É isso. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E o Grupo Troca inaugurou nesta quinta-feira, dia 21, a sua nova sede aqui no Ceará, na cidade de Senador Pompeu. A companhia completa 30 anos esse ano, atende por malha rodoviária mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e aqui no Ceará. Sobre essa inauguração, conversei com o presidente do grupo, Delmar Albarello. Obrigada pela sua presença aqui, presidente, falando um pouquinho sobre o grupo também, já aqui do estado do Ceará, né, já atuando no estado do Ceará, mas nesse marco agora, que é justamente essa inauguração. Conta um pouco pra gente da história do grupo como um todo. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da história da nossa empresa, desse maluco que há 29 para 30 anos atrás resolveu criar um CNPJ, né, e empreender, que é uma coisa muito difícil nesse país. Então, para nós, é uma grande satisfação transmitir um pouco da nossa experiência, né, da cultura da região sul em relação à logística, que é diferente desta região aqui. E a gente está trazendo, então, um pouco da nossa experiência. Então, o grupo nasceu com a ideia de que transportadores ou transportadora não é tudo o mesmo, não é tudo a mesma coisa, né? São propostas diferentes, né? São produtos diferentes. E assim a gente foi crescendo, definindo os nichos de mercados que a gente conhecia muito bem e que pudesse acrescentar, agregar para o cliente qualidade, né? Por quê? Porque nós temos o dinheiro do cliente andando a 80 por hora. Logística é isso. Você cuida do dinheiro, do patrimônio do seu cliente rodando, andando. Pouca gente se dá conta disso. E a gente foi se aperfeiçoando, fomos crescendo, usando muita tecnologia, né? Hoje, o setor de logística, transporte, tem mais tecnologia do que muita indústria. Nós temos uma tecnologia embarcada muito importante hoje, que vem já nos equipamentos, caminhões, e também que colocamos rastreadores e sistemas operacionais para dar mais segurança, mas principalmente para ter uma operação mais segura, né? Em horário, informação para o cliente tem uma informação online, ele sabe aonde está a mercadoria dele, ele acompanha da origem ao destino final. Então a gente faz a transferência e depois no perímetro urbano é feita a entrega, o cliente acompanha isso online, né? Então são investimentos muito pesados que a indústria, o comércio exige, né? Uma demanda muito forte em cima disso. Por isso a gente cresceu, por investir não no mais barato, e sim no melhor. Nossos veículos todos são equipados com carroceria e cavalo, suspensão pneumática, que é a ar, para quem não conhece, né? Que isso
é zero de avaria. A mercadoria não se movimenta dentro do veículo, com as estradas que nós temos. Então é muito importante tu ter o equipamento adequado. E isso deu muito certo. Aí fomos ampliando. Hoje estamos presentes em 5 estados, com 11 unidades, 36.500 metros quadrados de pavilhões, cross-docking, todos com piso, plataforma, dentro do que exige o mercado de hoje, né? Com 550 funcionários, chegamos a esse número, né? CLT, e estamos crescendo. O nosso projeto é bem ambicioso. E o Ceará está nesse projeto? O Ceará é a nossa nova criança, vamos dizer assim. Embora a gente já está aqui há 6 anos, na cidade de Senador Pompeu, começamos lá com uma pequena estrutura, que inclusive agora, após a obra, a gente cedeu aquela área para uso da prefeitura, por nossa conta, né? Então nós vamos manter o aluguel e a prefeitura vai poder instalar cursos, enfim, várias coisas que hoje é necessário para a formação de profissionais, independente da área. Não precisa ser apenas de logística. Pode ser para a indústria, pode ser para o comércio. Formação. Nós investimos muito nisso. Nossa área social é muito forte nesse aspecto, né? Então, o Ceará encaixou. Viemos ao encontro das indústrias. Como estamos bem dentro da indústria calçadista lá no sul e no sudeste, a gente automaticamente veio até aqui. E aí percebemos esse espaço, né? Que é justamente só a indústria calçadista estar aqui e o seu fornecedor não estar. E aí, juntamente com a Secretaria da Fazenda do Estado, criamos um projeto e o fornecedor de componentes para calçado pode se instalar agora no estado do Ceará dentro de um operador logístico, sem custo nenhum. Antes era inviável devido ao custo fiscal, devido aos impostos, que agora criou-se um modelo parecido com a indústria calçadista. Então, se esse era o motivo para que os fornecedores não viessem para o Ceará, agora eles podem vir. E nós estamos no centro rodoviário do estado. A 2h30, 3 horas no máximo de cada indústria calçadista que tem no estado. Então a gente pode abastecer essa indústria no mesmo ou no próximo dia. Hoje, essa matéria-prima toda vem do sul e do sudeste. Só de viagem é de 7 a 8 dias, sem ter nenhum problema, né? Mais o tempo de produção. Então ele tem que fazer o pedido com muita antecedência e em grande quantidade. Com isto, ele vai utilizar uma metragem de pavilhão na indústria dele para armazenar, para almoxerifado, sendo que ele pode utilizar essa área para produção de calçados, esses funcionários para produção de calçado. Então a gente traz a novidade, que é um CD no interior do estado do Ceará, que não existia, e também este projeto, que o Estado veio ao nosso encontro e que agora os fornecedores de produto para calçado podem usufruir. E quando a gente fala na chegada de vocês, né, de fato, vocês já estão aqui, mas quando a gente fala nisso, fala também na redução de tempo, na otimização desses processos, na geração de empregos, né, tudo isso para além, né, em apenas essa inauguração, digamos assim, né? Exatamente. Então a gente traz essas novidades para abrir o mercado, porque o mercado meio que se estabilizou com as indústrias que vieram, né? Produz muito, o Estado hoje é o maior produtor de calçados, mas o Estado tem muita gente, tem muita mão de obra, é um povo ordeiro, é um povo que quer trabalhar, é um povo que quer oportunidade e que muitas indústrias não vieram ainda por alguns detalhes que talvez agora neste projeto e com esta condição física, que é ter o pavilhão próximo da indústria, vá realmente começar uma nova fase da indústria calçadista no Ceará.
Então, é o que nós esperamos, que o fornecedor venha para o Ceará, para ele ter mais competitividade, para ele vender mais, porque ele vai fracionar, a indústria vai fracionar a compra. Ela passa a ter um fluxo de caixa muito melhor, né? Então, agora tem a oportunidade. Por isso que a gente investiu. A gente analisou o mercado, pesquisou, percebemos esse espaço. Estamos aí, prontos para atender toda a demanda que for necessária. E essa iniciativa já é a celebração dos 30 anos aí que estão chegando. O que é que a gente tem para esse ano agora, 2024? Faz parte. Temos um projeto bem ambicioso para 2024, em toda a rede, em todo o grupo, né? Há um trabalho muito forte, porque nós temos serviços diferenciados, né? Além dos equipamentos, equipamentos sempre sobrando, espaço sobrando, com condições de receber novos clientes, que muitos trabalham no limite. Eu estou usando 100% da minha estrutura. Vai começar a dar problema. E se aparecer um novo negócio, um novo cliente, vai atender aonde? Então, a troca, nesses 30 anos, ela trabalhou sempre visando isto. Sempre visando a condição do cliente. O cliente precisou de algo diferente, nós temos estrutura, condições de atender. Tanto que temos também a divisão aérea, que é para atender o cliente na totalidade. Aí na divisão aérea nós atendemos o Brasil todo, né? Temos boas parcerias com as companhias aéreas e o serviço é muito bom, né? E no rodoviário a gente vem crescendo. A nossa projeção para esse ano é 36% de crescimento no faturamento, né? E para 2025 é mais audacioso ainda. Aí vem novidades para 2025, né? A gente programa o 2024, já está pronto, as equipes já estão na rua. E sempre com os pés no chão, não oferecer aquilo que você não tem na prateleira para entregar. Ou seja, não ofereça o que tu não pode atender. Porque são valores muito elevados de mercadoria, são mercadorias importantes que podem parar uma indústria. Então a gente tem que ter a responsabilidade. E a gente cresceu em cima disso, por ter um compromisso com o cliente próximo ao 100%. Tá, joia. Mais uma vez eu lhe agradeço aqui a presença e fica o convite para depois falar de 2025, né? Retornar aqui para a gente conversar. Será um maior prazer em estar com vocês aqui. O Ceará nos recebeu de braços abertos e nós lá do Sul queremos recebê-los da mesma forma, retribuindo com investimentos aqui no estado. E olha que dica imperdível, vem aí o espetáculo Filomena 30 anos de peleja no Teatro Via Sul Fortaleza. Sobre o espetáculo eu vou conversar agora, sabe com quem? Com a atriz que dá vida a Filó, a Gorete Milagres. Gorete, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Gorete, que bom falar com você, uma honra falar com você, né? Você ainda não chegou aqui à capital, tô vendo, né? Mas conta pra gente como é que tá essa expectativa de trazer a Filó pra cá, pra esse stand-up, é isso? É um stand-up. Ela fala que é o stand-up sentar, porque ela vai ficar em pé e vai ficar sentada. É um prazer muito grande. Eu morei por 3 anos em Jericoacoara, né? E eu tive a oportunidade de testar muito o público de Fortaleza, turista, que eu encontrava e ficava louco comigo e falava, leva Filomena. Então eu coloquei o espetáculo Filomena 30 anos de peleja, eu coloquei como segunda cidade da turnê. E nesse espetáculo a Filomena vai contar toda a peleja dela desde quando ela saiu da roça até hoje. A Filomena é representante de milhões de mulheres, né? Trabalhadoras domésticas. Então, o espetáculo vai falar um pouco sobre a vida dela, o trabalho dela, e é um espetáculo para se divertir. E vai ser no Teatro Via Sul, né, dia 6 de abril, às 20 horas, e os ingressos já estão à venda no site Uhu e na bilheteria do teatro. Gorete, e falando sobre essa Filó tão querida pelo público brasileiro, né, de tanto tempo aí de caminhada,
E muitas mudanças, né, de quando ela foi criada até hoje, da mudança com relação ao olhar da mulher que trabalha, né, sai da sua casa para trabalhar cuidando da vida de alguém, né, de outra família, né, por vezes deixa a sua própria família para cuidar da família de outras pessoas, né? E essas mudanças, como é que essa Filó observa isso? Vai estar também no espetáculo? Vai estar sim. É porque a Filomena, ela saiu do interior com dente podre, chinelo de dedo, para São Paulo, com sonho de cidade grande, com realizações, tratar dente. Ela era analfabeta. Então, foi um crescente na vida dela, né? Então, a Filomena trabalhou muito de diarista, trabalhou também em casas de família, sabe? Mas depois ela se alfabetizou, uma patroa pagou para tratar os dentes e ela começou a se especializar. Então ela fez curso de governanta, de copeira. Então ela passou por tudo, ela foi babá, piscineira, ela fez de tudo, 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 tudo. Então, até a PEC das domésticas, tinha muita empregada no mercado, antes da PEC das domésticas. Ela abriu uma agência, junto com o filho do patrão dela, que era filodaemprego.com. E aí ela começou a prosperar. Só que chegou a PEC das domésticas, muitos patrões não conseguiram pagar os impostos e demitiram as suas funcionárias e admitiram ela 2 vezes por semana. E muitos, né, os mais ricos, os milionários, mantiveram as suas empregadas que aposentaram, mas a Filomena, ela depois caiu nesse lugar, ela ficou trabalhando de freelancer como governanta mensalista, mas depois ela virou sócia de um aplicativo de diaristas, e então ela teve esses altos e baixos, mas depois veio a pandemia e ela faliu. Então, os patrões que tinham faxineiros 2 vezes por semana, com uma crise, cortaram para 1 vez por semana. Então, a Filomena, ela é representante dessa classe de trabalhadoras domésticas, né? E ela, no momento, ela encontra-se sem aposentadoria. Então, esse espetáculo é um stand-up, que ela falou, pô, tá todo mundo virando artista, por que eu não vou virar artista também? Então, ela vai lá contar as histórias dela, né, que é um espetáculo teatral, mas que ela chama de stand-up, para pagar, né, o INSS dela atrasado. Então, é basicamente isso. Então, o fio condutor do espetáculo é contar a história dela, e tem, assim, um pouco de tudo que acontece mesmo, da realidade da empregada doméstica hoje em dia e das diaristas, que estão vivendo a maior crise, né, pós-pandemia. Mas eu conto isso com muito humor, e é um espetáculo que eu também educo, que eu tenho uma consciência de classe, e que eu falo tem um sketch sobre a AIDS que eu faço há 30 anos, ensinando as pessoas a usarem camisinha. Então, assim, o espetáculo estreou em Belo Horizonte, com casa lotada, esgotada, e foi um sucesso. E eu estou torcendo para o público de Fortaleza aí, das redondezas, matar a saudade da Filó. No final, nós vamos dar um abraço, nós vamos tirar foto. O espetáculo é censura livre, não tem um palavrão, não tem nada de piadas de duplo sentido. Então, pode ir criança, pode ir idoso, pode ir, leva a sua tia. E é muito interessante que tem crianças no meu espetáculo. Por que tem crianças? Porque as crianças que eram meus fãs viraram jovens e tiveram seus filhos. As pessoas levam os netos, os sobrinhos, entende? Desculpa o barulho de carro, mas está dando para ouvir, né?
Tá tudo jóia, tá dando tudo certo. De vez em quando Dando para ouvir, né? Estamos ouvindo. De vez em quando tem uma oscilação de conexão, mas está tudo certo. Gorete, o bacana da arte é isso, né? É poder utilizar tanto da questão do teatro também, né? De fazer uma crítica social, né? De mostrar a realidade, de educar, né? Como você falou também, com relação a ensinar as pessoas, falar sobre a AIDS, né? Que é um assunto altamente pertinente, né? Infelizmente, é algo muito atual ainda, né? O cuidado que as pessoas têm que ter. Ainda porque ainda está morrendo gente, sim, tem os remédios, né? Tem agora só um comprimido, mas tem jovens pegando AIDS e com baixa resistência porque tiveram Covid. Tem jovens ainda morre gente com AIDS. E não é só a AIDS, né? Várias doenças sexualmente transmissíveis, que é HPV, sífilis. Então, eu acho importante. O espetáculo é um espetáculo comemorativo, então o espetáculo tem 100 minutos e eu vou falar de tudo um pouco e as pessoas vão se divertir. Eu gostaria muito que tivessem patroas levando suas empregadas, suas diaristas, ou patrocinando o meu espetáculo para elas, entendeu? E eu queria que o meu espetáculo é um espetáculo de 0 a 100 e de todas as classes sociais. Show. Então, eu estou esperando esse público. Tem muita gente, morei em Jeri, tem muita gente, acho que a Filomena é cearense, eu achei maravilhoso, porque ela é uma personagem caipira. E o caipira é universal. Então, é sobre isso, né? Todo mundo fala, tem uma identificação muito grande. Conheço uma tia igual a Filó, já tive uma moça que trabalhou lá em casa igual a Filó. Então, eu estou com essa expectativa de que o público vá. Estou convidando aqui. Vamos matar a saudade da Filó. E vamos. E eu já estou feliz aqui de matar a saudade de você também, né? Aqui, que bom você estar aqui entre a gente, já pertinho. Então, eu vou te pedir para convidar quem está assistindo para se programar. É dia 5, é isso? Dia 6 de abril, dia no 6 de Teatro abril. Via Sul, às 20 horas, né? É um teatro dentro de shopping, e que ela é super legal. E os ingressos já estão à venda no site Uhu e também na bilheteria do teatro. Tá, É isso. E a censura é livre. Que Pode maravilha. levar quem você quiser, criança. Que maravilha, Eu espero pois você lá, estou convidando você. Você vai ser minha convidada. Iremos, pois venha que a gente está te esperando aqui de braços abertos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Desculpa o mau jeito aqui, barulho de carro. Foi ótimo. A conexão, mas foi o que eu estava enlouquecida para chegar a tempo e nós não conseguimos. Um beijo no seu coração. Para você também. Muito obrigada e te espero lá. Venha logo, tá, que a gente está te esperando. Muito obrigada. Cheio de flor. Para você também. Beijo, tchau. Obrigada, Beijo, viu? Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. E para você que está assistindo, olha essa dica aí. Não vai perder, dia 6 de abril. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.